Boa tarde, gente. Boa tarde, graças e paz a todos. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, permaneça em nossos corações, em nossas vidas, Que Deus continue abençoando. Bom dia, boa tarde, melhor dizendo, Boa tarde, graças e paz a todos. Sejam muito bem-vindos. Esse foi o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. E a graça e a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, permaneça nos nossos corações, em nossas vidas. Glória a Deus, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda carta à igreja de Corinto, 5,17, que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tudo, irmãos, tudo se fez novo. A começar da nossa vida, A começar de nós. A começar de mim e de você. Porque nada se faz novo externamente sem que comece por dentro de nós. Se nós quisermos, se a nossa vontade é mudar as circunstâncias em nossa volta, é necessário mudar a nossa vida internamente. Amém? Glória a Deus, sejam bem-vindos aqui, meu amigo, meu irmão Caio, Lúcia Veloso, irmã Maria do Socorro também, mamãe do Beto. Deus abençoe a irmã Lúcia Veloso, que o Senhor continue abençoando sua vida. Sejam muito bem-vindos, que a graça e a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, permaneça em nosso coração, em nossa vida. Amém? Glória a Deus. Eu sempre, basicamente, não todas as vezes, mas todos os dias a gente está sempre aprendendo, Claro, todos os dias a gente aprende. Então a gente aprende nós aprendemos com os nossos erros, nós aprendemos com os erros dos outros, Como que seria bom se aprendêssemos somente com os erros dos outros, mas também passamos por momentos complicados e difíceis, nós erramos, temos as nossas dificuldades, mas o mais importante, O mais importante é que nós possamos aprender com os nossos erros. Então eu sempre, já falei para vocês que eu sempre me permito aprender, no dia. O meu dia não é um dia vago, sem sentido, O meu dia tem Deus no meu dia, sabe? O meu dia tem propósito. Eu não levanto simplesmente por levantar, sabe? Acordei e vou pastorear, vou fazer um aconselhamento pastoral, vou resolver uma situação de casa. Eu não me levanto dessa forma. Eu já me levanto dizendo, Senhor, que o propósito do Senhor na minha vida seja cumprido nesse dia, que seja para encontrar alguém, que seja para dar um sorriso para alguém, que seja para admoestar alguém, para ajustar o processo da vida de alguém, que o Senhor me use como instrumento do teu louvor e da tua glória. Amém? Glória a Deus. Boa tarde, irmã Elisângela, irmã Ana. Boa tarde, Mayumi. Irmã Mayumi também está aqui conosco. Deus abençoe, Mayumi. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, tá? Então a minha vida, e eu acredito que a nossa vida deveria ser sempre assim, sabe, gente? Nós não deveríamos acordar e simplesmente acordar. A gente precisa acordar com o propósito de Deus sendo estabelecido na nossa vida. Inclusive, é isso que eu vou falar no domingo. Eu estou sendo inspirado por Deus, já estou estudando, já estou mergulhando nas Sagradas Escrituras para a gente abranger, trazer mais, abrir mais o nosso campo de entendimento, e mais uma vez, abrir mais aí esse seu hipocampo aqui, que você tem, que nós temos para poder aprender mais. Então todos os dias eu levanto
e eu sempre tenho um aprendizado, sabe, na vida. Eu me permito para isso. Porque tem pessoas que acham que ele não precisa aprender, né? E principalmente o pastor. O pastor acha que ele já sabe de tudo, que ele é o cara. E se tiver uma formação teológica, né? Se tiver um doutorado ali, um anel no dedo, aí é que as pessoas, eu não vou generalizar, mas uma boa parte acha que ele sabe de tudo e não precisa aprender com mais ninguém, né? Coitado e miserável dessa pessoa, essa é a realidade, né? Eu sempre aprendo com a vida. E ontem à tarde eu estava, né, aqui em casa, antes de receber um atendimento pastoral, de fazer, melhor dizendo, um atendimento pastoral, nós estávamos assistindo um filme. E o nome, o nome desse filme que nós estávamos ali vendo era Insubstituível. Esse era o nome do filme, Insubstituível. E a temática do filme, né? O filme desenrolava basicamente entre três personagens ali. O primeiro personagem era o personagem de um médico-chefe, três médicos na realidade, né? Um médico que era... ele trabalhava em uma cidade pequena, americana, né? Uma cidade bem rural, e ele era aquele médico da cidade pequena que todo mundo confiava nele, né? Ele sabia quais eram os problemas que as pessoas tinham, sabia se podia ou não internar aquela pessoa, sabia da vida pessoal, né, da pessoa. Não sei se vocês entendem isso, né? Mas na minha cidade, particularmente, hoje a minha cidade ficou um tanto que maior, né? Eu sou pernambucano e morava em uma cidade chamada Moreno, fica a 27 quilômetros da capital. Mas na minha infância, a minha cidade era muito pequena, então todo mundo sabia muito da vida de todo mundo, sabe? Então as pessoas moravam perto. Inclusive, né, o nosso nome não era conhecido especificamente pelo nosso nome. Pronto, o nome da minha mãe era Dona Neuza, né? Era Neuza na realidade, né? Dona não, Neuza. Mas todo mundo só conhecia minha mãe como Dona Neuza do Seu Amaro, né? Amaro porque o nome do meu pai era Mário Bernardino, né? Mas chamava ele de Amaro, né? É uma ideia lá do Nordeste, né? O Manuel chama Mané, o José chama Zé, né? Isso é muito interessante lá. Então todo mundo sabia de todo mundo, sabe? Inclusive quando eu aprontava assim, os vizinhos sabiam e ia contar para o meu pai, para minha mãe, aquilo que eu fazia, porque todo mundo conhecia todo mundo. Então o primeiro era um médico que sabia tudo da cidade, conhecia todas as pessoas, só que esse médico ficou doente, descobriu um tumor nele, né? Foi descoberto um tumor nele, e aí entra o segundo personagem. O segundo personagem é um outro médico que faz o acompanhamento dele, né? Faz o acompanhamento. E esse segundo médico instrui ele para uma coisa, né? Para colocar um outro médico lá, porque ele poderia, né, doente, ele descobriu um tumor. Com essa doença ele poderia de uma certa forma se afastar ali das atividades como médico, e já tinha uma pessoa, né, ensinar. E aí entra o terceiro personagem, que era realmente uma mulher, uma médica, que entrou nessa trama, né? Então a ideia do nome do filme, né, Insubstituível, é que em determinado momento ele parecia, né, pelo menos a trama, o que eu entendi assim, pelo menos a trama é que ninguém é insubstituível, né? Ele achava que ele estava mega atrasado, né? Inclusive todas as fichas de todos os pacientes da cidade ele ainda escrevia na mão. E aí a médica que chegou, não para substituir ele, porque a intenção não era substituir, mas poder ajudar ele enquanto no momento do tratamento, né? Enquanto no momento do tratamento. Então as fichas dele como médico ainda escrevia na mão. Então imagine, né? Não é cabível, né, a gente ficar escrevendo, ter ficha aí nas mãos ainda com tanta tecnologia, né? Então ele era muito atrasado. Então em determinado momento ele de uma certa forma tenta dificultar essa vinda dessa médica, a estadia dela lá, e em determinado momento ele até expulsa ela, porque ele era de uma certa forma chefe ali, né? Só tinha ele como médico, mas ele era chefe. E ele expulsa, né, em determinado aquela médica,
Mas aos poucos algumas coisas vão acontecendo e ele vai percebendo que ele tem uma necessidade de ter alguém do lado para em determinados momentos substituir a vida dele, né? Porque poderia ser que ele morresse, né? A trama dá sequência e ele, né, não morre e aí ele é curado porque ele faz quimioterapia, radioterapia, mas a ideia é mostrar que ninguém é insubstituível, ninguém, nem eu, nem você, né? Nem, sabe, hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar, hoje estamos aqui à tarde, não podemos não estar, a nossa vida é um vapor, a nossa vida é efêmera, a nossa vida é passageira. A Bíblia diz que a nossa vida é como um conto ligeiro, gente, é isso aí, um conto ligeiro. O que é um conto ligeiro, né? Uma frase rápida, uma frase dita rapidamente, né? Uma frase dita tão rápida que termina para frente mais, daqui um dia, daqui uma hora, daqui a 2 horas, nós esquecemos daquele conto, daquela frase, porque foi algo momentâneo, foi algo passageiro. Acredito que todos nós precisamos deixar um legado de substituição. Eu e você, nós precisamos deixar um legado de substituição. Agora eu pergunto, né, para mim e para você, para nós nesta tarde aqui, né, quais são os legados que temos deixado para esse mundo, né? Porque esse mundo está carente de legado, sabe, gente? Quando nós olhamos uma referência, quando eu falo um legado e eu falo uma referência, eu não estou dizendo de uma pessoa perfeita, porque não existe ninguém perfeito, mas pelo menos você precisa deixar o seu legado nessa terra. Escute, se alguém viveu, sabe, a história da vida de alguém não está medido pelos anos de vida que ele vive aqui. Não são os 80 anos de vida de muitas pessoas que vão fazer com que o legado dele seja repassado para o mundo, para a família, para os netos, para os filhos, né? Os legados ou o legado de alguém não são contados a partir dos anos que a pessoa tem. O legado são contados a partir das experiências que ela tem, experiências de arrependimento, experiências de reconciliação, experiências de novas amizades, experiências que foram traumáticas, mas conseguiu vencer, conseguiu superar, experiências de superação, experiências que você talvez não conseguiria vencer, mas você venceu. Isso são os legados, né? A nossa honestidade, o nosso compromisso em pagar as pessoas, o nosso compromisso em viver de bem com a vida, o nosso compromisso em viver de bem com a nossa família, o compromisso em viver de bem com as pessoas que até não querem viver de bem conosco. É isso que nós precisamos, sabe? Está faltando isso, né? Está faltando essa pergunta, né? Porque as pessoas podem deixar legados de muitos bens. Um latifundiário pode deixar um legado de muitos terrenos, de fábricas enormes, de muitos milhares e milhares de dólares nas contas lá no exterior, mas a família está em frangalhos, a família está destruída, né? A família está decepcionada, né? E as pessoas pensam que festa e carro, casa e apartamento é sinônimo de felicidade, e por isso, deixando tudo isso para os nossos filhos ou para os nossos herdeiros, vai ser o suficiente para eles viverem, e nós sabemos muito bem que não é bem assim. Tem pessoas, famílias riquíssimas, né, milionária, bilionária, trilionária, que deixaram assim muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, mas não deixaram legado. Dinheiro não significa um legado a ser deixado. Muitas vezes o dinheiro vai ser a causa de confusão na família, da partilha dos bens, né? Então isso não vai ser a causa. Então nós não somos insubstituível.
né? Esse seu rostinho bonito, né? A sua vida vai passar. Essa sua vida vai passar. E quando você chegar lá na frente, quando você tiver com, não sei quantos anos você tem, se 25, se 30, se 40 anos, quando você chegar lá na frente, você vai poder dizer assim: poxa vida, né? Que algo bom que eu construí. Construí pontes e não construir muros, né? Porque tem pessoas que são ótimas construtoras de muros, que dificulta o relacionamento das pessoas. Tem pessoas que elas são construtoras de muros, elas separam pessoas, elas separam famílias com as suas línguas ferinas, com a sua com a sua vida que traz contenda, que traz discórdia. É assim ou não, gente? Não já se levantou na sua vida pessoas que são como um muro, que entrou na sua vida, mas dividiu a sua vida, trouxe problema para a sua casa, problema para a sua família. Mas Deus quer nos fazer ser e entender que ao invés de muros, escute, o nosso legado não é o legado de muros, o nosso legado são legados de pontes. A ponte, ela serve para dar acesso, ela serve para interligar, ela serve para trazer relacionamento, ela serve para trazer comodidade para as pessoas. A ponte, obrigado, amor. A ponte serve para isso. Esse primeiro ensinamento do filme que eu assisti ontem à tarde, do insubstituível, é que entenda que você não é insubstituível. Tem sempre alguém melhor do que você. Vai ter sempre alguém melhor do que você. Vai ter sempre alguém melhor do que eu como pastor. Vai ter sempre alguém melhor do que eu para administrar uma igreja. Vai ter sempre alguém melhor do que eu para fazer as atividades que eu faço. Não, eu e você, não coloque na sua cabeça, eu não sei se você conhece alguém que parece ser insubstituível, ele quer fazer tudo, ele quer liderar tudo, ele sabe, quer mandar em tudo, ele quer ser visto pelas pessoas, né? Ele quer ser visto porque quem deixa legado não precisa ser visto. Porque o verdadeiro legado não é de quem aparece, é de quem faz. Não é de quem aparece, é de quem faz. Porque tem muita gente aparecendo demais, mas fazendo pouca coisa. Aparecendo demais nas mídias, aparecendo demais nas redes sociais, mas faz poucas coisas. E principalmente se o nosso legado é um legado que nós deixamos para as próximas gerações. Eu estou triste, gente, eu estou triste, porque nós não estamos deixando um verdadeiro legado para essas crianças de hoje. O que essas crianças de hoje podem dizer da minha vida, da sua vida? O que é que a sua filha vai dizer de você? O que é que os seus netos, quando você estiver dentro de um caixão, pronto para se encontrar com Deus, para prestar conta da sua vida, o que as pessoas vão dizer de você? O que as pessoas vão fazer questão de ir no seu velório, ou as pessoas vão soltar fogos e dizer assim: seja bem-ido. Já teria, porque tem gente, eu já fiz dezenas de centenas, eu acredito até centenas de velório. Muitos. Mas eu já vi muitas vezes sussurros aos pés dos muros, porque as pessoas não falam isso declaradamente, até para não machucar a família, né? Uma vez eu tive em um velório, aqui no Taboão aqui, e a gente estava fazendo velando uma pessoa lá, e eu gosto sempre de ir ali, visitar ali os velórios ali, né? E quando eu visitei ali aquele não tinha ninguém. Aí eu perguntei para a pessoa e eu vi que estava próximo do sepultamento da pessoa, e quando eu olhei lá, não tinha ninguém para sepultar. Vocês acreditam nisso? Alguém pagou por aquele sepultamento. Não tinha, gente, por incrível que pareça, não tinha ninguém para fazer aquele sepultamento.
E eu ali, naquele momento, né, eu orei pedindo a Deus misericórdia, não pela vida daquela pessoa, porque quem morreu não precisa mais de intercessão. Nós não precisamos orar e nem rezar por quem já morreu. Por quê? Porque quem já morreu, quem já partiu para a eternidade, precisa prestar conta para Deus. Não é a minha intercessão, não são as suas velas, ainda que eu respeite muito, não são as missas de sétimo, de 30, de um mês, de um ano que vai fazer com que a pessoa seja de uma certa forma beneficiada, porque tudo que nós precisamos fazer para a vida eterna, nós precisamos decidir aqui, enquanto estamos vivos, porque depois que nós morremos, segue-se o juízo. Depois que eu e você tombarmos nesta terra, o que vai nos esperar é Deus um dia dizendo: meu filho, minha filha, quais foram os legados que você deixou na terra? E aí? O que nós podemos dizer? Então eu e você não somos E quando naquele momento que terminou o horário, que eu vi o horário sozinho, queridos, o caixão não tinha ninguém. A pessoa, eu não sei o que aconteceu, não posso fazer julgamento aqui sem ouvir a causa, mas a pessoa não tinha ninguém para sepultá-lo. Ninguém. E o próprio cemitério, os próprios coveiros, foi quem pegou o caixão, colocou em cima do carro e levou para sepultar. Tem gente que morre, gente. Tem pessoas que morrem, que vão para a eternidade, em que as pessoas vão ali porque de uma certa forma é família. Eu vi um relato nesses últimos dias, justamente de uma pessoa que tinha falecido, né? E a pessoa aprontou muito, bebeu muito, machucou muito a família, os filhos, e terminou levando uma queda, teve um AVC e terminou falecendo. E aí, em uma determinada hora ali no velório ali, a mulher olhou para a filha e disse: por que nós estamos chorando? Em particular as duas. E eu ouvi uma conversa de uma outra pessoa. Por que nós estamos chorando? Na realidade, ele nunca fez coisas boas pra gente. A gente só sofreu. Foram mais de 20 anos bebendo. Foram mais de 20 anos batendo na mulher. Foram mais de 20 anos ali atormentando a vida das pessoas. Então elas estavam se perguntando o porquê que elas estavam chorando no velório. Tem velório que as pessoas não conseguem chorar. Sabe por que as pessoas não conseguem chorar? Tem velório que as pessoas não conseguem chorar porque quem está sendo velado, infelizmente, viveu uma vida sem legado. Viveu uma vida despreparada, viveu uma vida atormentando a vida dos outros, ou não, gente? Ou eu estou falando, gente, aqui alguma mentira, ou eu estou falando, por favor, me comunica aqui comigo, eu estou falando uma inverdade. Para quem está entrando agora, foi um filme que eu assisti ontem, na Globo, que o título do filme era O Insubstituível, que um médico achava que por ele viver naquela cidade, conhecer todo mundo, ele nunca ia ser substituído, e ele foi acometido de uma doença, de uma enfermidade, que ele precisou de alguém. Então isso quer dizer que eu e você vamos precisar sempre de alguém. A gente vai precisar de alguém para pegar na alça do nosso caixão. A gente vai precisar de alguém para levar no hospital. Escuta, eu conheci alguém, as minhas experiências pastorais é tremenda. Eu conheci alguém que já partiu para a eternidade, que ele era um homem tão arrogante, gente. Era um homem tão arrogante, brigava com a mulher e batia na mulher, aquela briga danada, gente. Um homem arrogante, sabe, aquele típico nordestino de que eu não levo desaforo para casa, e ele terminou sendo acometido por um câncer de próstata e ele fez a cirurgia. E um dia eu fui visitá-lo, e quando eu cheguei para visitá-lo, ele disse: meu irmão, eu passei a maior vergonha da minha vida, porque eu sempre preservei a minha nudez,
E quando eu cheguei naquele hospital, me deram, quem já teve internado sabe muito bem, quando nós estamos no hospital, eu já fui internado, eu passei por um processo de cirurgia de apendicite, e eles nos dão uma roupa, que aquela roupa, gente, você nem está nu, nem está vestido com aquela roupa que eles dão no hospital. Você não sabe se a roupa é para colocar de frente ou para colocar de lado. Você não sabe se aquela roupa aparece o seu traseiro ou aparece as suas partes íntimas. É um negócio impressionante com aquela roupa que eles dão no hospital, que é uma roupa que é fácil, né? Eu não sei se você já tiver internado, né? E ele disse, meu irmão, e aí eu passei por um processo cirúrgico foi um processo cirúrgico muito delicado, e depois do processo cirúrgico, elas limparam o meu bumbum, elas pegaram na minha parte íntima. Irmão, eu fiquei muito envergonhado, mas naquele momento, irmão, ele dizendo para mim, naquele momento, eu tive a maior certeza absoluta que eu preciso das pessoas. Infelizmente, ele terminou partindo para a eternidade. Partiu para a eternidade com aquela arrogância, partiu para a eternidade com aquela arrogância de que nunca iria precisar de alguém. Você não é insubstituível, você não é insubstituível no seu trabalho, eu não sou insubstituível como pastor, eu nunca me achei o melhor, a última Coca-Cola do deserto, eu nunca me achei a última cocada do tabuleiro, eu nunca me achei o último camarão que a baiana vai colocar lá no acarajé, eu nunca me achei a última coxinha. Não, eu me valorizo. É importante você se valorizar. Eu me valorizo e você deve se valorizar, mas se valorizar não significa que você é o top dos tops e que você nunca vai ser substituído. Se engane, você está se enganando, porque eu e você um dia vamos ser substituídos. Agora, o que vai ficar na mente das pessoas não são a sua substituição, meu irmão. O que vai ficar na mente das pessoas foi como você tratou elas. O que vai ficar na mente das pessoas é quando você estiver lá no caixão, as pessoas falarem, que homem bom, que pessoa boa era ele, amigo de todo mundo, que pessoa, que pai maravilhoso que ele era, que mãe maravilhosa que ela era, que filha maravilhosa que ela era. Eu tenho orgulho da minha filha, eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho do meu pai, eu tenho orgulho da minha mãe, eu tenho orgulho desse meu vizinho, eu tenho orgulho dessa pessoa. Ela se foi, mas vai deixar muita saudade, Isso é legado, gente. Legado é quando você não está, que as pessoas sentem saudade. Legado é quando você partir, que as pessoas sentir a sua falta, sentir o seu carinho, sentir o seu amor, sentir o seu aconchego, sentir a sua voz doce e suave, não de condenação, mas uma voz doce e suave, acolhendo a vida das pessoas. Gente, é isso aí. Então, a primeira lição de hoje que nós aprendemos é que nós não somos insubstituível, tá certo? Nós não somos insubstituível, tudo bem? Mas vamos lá, o salmo de hoje é o salmo de número 103, vamos repartir com vocês o salmo de número 103. O salmo de número 103 é um salmo de Davi, por isso nós chamamos que é um salmo davídico, porque vem de Davi. Davi foi quem escreveu esse salmo. E o que esse salmo de número 103 fazem 103 dias que nós estamos aqui no livro dos Salmos. E o que esse salmo de número 103 ele vai dizer, o que ele vai declarar? O salmo de número 103 ele vai falar, em primeiro lugar, ele vai nos orientar a celebrar a paixão que Deus tem por nossas vidas, a paixão que Deus tem por nós. E em segundo lugar, ele também vai falar da nossa perseverança em relação a entender essa paixão, esse amor que Deus tem
em favor de nossas vidas. E em terceiro lugar, ele vai ministrando poderosamente aqui aos nossos corações, e eu quero repartir com vocês. Diz assim o Salmo de número 103: bendiga, ó, o Senhor, minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhum dos seus benefícios. É Ele quem? Deus. É Ele quem perdoa todos os seus pecados. É Deus quem perdoa todos os seus pecados. É Deus quem perdoa todos os nossos pecados. Quem perdoa os nossos pecados, irmãos, não é João, Pedro, Tiago, não, gente. Quem perdoa os nossos pecados é Ele. Ele diz, Ele perdoa os nossos pecados e cura as nossas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos atribui conforme nossas iniquidades, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Aleluia, pois Ele sabe que somos pó, Ele sabe que somos formados, lembra-se que somos pó, a vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que vais quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ele ocupava, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos homens, com os que guardam a sua aliança e lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendiga o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras e em todos os lugares do seu domínio. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Mas eu quero ficar com esse texto aqui, esse versículo de número 5, aleluia, que enche de bens a tua velhice, de modo que a tua mocidade se renova como a da águia. Eu quero contar uma experiência rapidamente aqui para vocês. O que é que esse texto quer nos dizer em relação que a nossa vida se renova como a da águia? A nossa vida em Deus, a nossa vida em Deus se renova como uma águia. É a vida em Deus, porque a nossa vida só pode ser renovada em Deus. Ainda que todos os profissionais da área da saúde possam cuidar da nossa vida, ainda que um psicólogo, um psiquiatra possa cuidar das nossas emoções, mas a Bíblia diz que só quem pode renovar as minhas forças e as suas forças é esse Deus todo-poderoso, maravilhoso, longânimo e benigno, um Deus que não está atrelado a rótulos de denominação, ao catolicismo, à igreja evangélica, ao espiritismo, ao budismo, um Deus que não é denominacional, mas um Deus que é de todos aqueles que o buscam de todo o coração, até que suas vidas sejam transformadas de glória em glória no nome santo do Cordeiro de Deus. Por que o salmista diz que a nossa vida se renova como a da águia? Sabe por quê?
Porque a águia, ela é um pássaro de rapina, é uma ave de rapina. Tem uma águia chamada águia americana que está na bandeira dos Estados Unidos. Aquela águia, quando ela abre as suas asas, os historiadores, os biólogos dizem que quando ela abre as asas, é aproximadamente 2 metros da ponta de uma asa à outra. Então, ela tem habilidade no voo. A águia, ela consegue enxergar mais de 70 vezes mais do que você e eu. Consegue enxergar mais de 70 vezes mais do que o ser humano. Então, se eu consigo enxergar um objeto a 10 metros, ela consegue enxergar um objeto a 700 metros de distância. Por quê? Porque a visão da águia é extremamente importante para a sua vida. É com aquela visão que ela consegue enxergar um camundongo, ela consegue enxergar um pássaro pequeno, ela consegue enxergar algo minúsculo. O seu poder de visão. A águia também, ela tem garras enormes. E esta águia americana, os biólogos dizem que quando ela caça, ela consegue levantar um cervo de aproximadamente de 15 a 20 quilos. Ela consegue enxergar e ela consegue levantar com as suas garras. As suas garras são pontiagudas, as suas garras são fortíssimas. E quando ela projeta o seu voo diretamente para a presa e para a caça, ela voa em um voo rasante e forte, e ela mergulha sobre a presa e ela bica a presa, e o corte é profundo, matando a presa rapidamente. A águia, ela é senhora do seu destino. A águia, ela é senhora do espaço onde que ela vive. A águia americana consegue viver dentro de um raio de quilômetros. O seu espaço, o seu lugar de domínio é muito grande. Mas acontece algo na vida da águia. Quando ela começa a envelhecer, as penas começam a definhar. Então o voo já não é mais o mesmo, as penas começam a cair, as penas começam a envelhecer, então ela perde a altitude, ela começa a baixar de nível, ela começa a baixar de altitude. Acontece outra coisa também na vida da águia, ela consegue agora, ela não enxerga tão bem quando ela envelhece, ela vai criando umas escamas nos seus olhos e vai dificultando o olhar da presa. Ela não consegue mais enxergar aqueles 700 metros ali de distância. Ela vai enxergando e o seu bico também vai atrofiando. Ela não consegue mais penetrar com o seu bico na presa, não consegue mais matar a presa. Ela não consegue também levantar a presa. Por quê? Porque as suas garras vão atrofiando. Mas acontece algo maravilhoso na vida da águia. Quando ela se sente velha, quando ela se sente inabilitada, ela vai subindo, ela sobe o monte mais alto que tiver, e quando ela chega no monte mais alto em que tiver, e que ela percebe a sua velhice, ela começa um processo chamado processo de renovação. É esse processo que nós acabamos de ver aqui no Salmo de número 103, quando o salmista diz assim, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Quando ela percebe que ela não tem mais altitude, quando ela percebe que ela não tem mais o mesmo vigor, quando ela percebe que ela não tem mais as mesmas habilidades, ela procura esse monte mais alto e ela vai para a montanha mais alta que tiver e lá fica reclusa durante alguns meses. É verdade
verdade, e ela começa a emagrecer, mas o primeiro processo que ela faz é que com aquele bico dela, ela vai arrancando pena por pena. Pena por pena, é claro que o processo é dolorido, até que ela faça todo o processo, as penas são arrancadas todas, o corpo dela começa a sangrar porque as penas são arrancadas, mas isso só não basta para uma renovação da vida dela. O que vai acontecendo? Ela também vai arrancando todas aquelas garras que estão atrofiadas, ela vai arrancando garras por garra, vai sangrando todas as garras dela, até o ponto de que todas as garras são arrancadas e fica sangrando também. Então o processo é mega, super dolorido. O outro processo também é que ela pega o bico que está atrofiado, ela vai batendo com o bico numa pedra e batendo até o bico se desgastar, encurvado como ele estava, se desgastar todinho. É um processo de dor, é um processo de renascimento, é um processo de ressurreição, um processo de ressurgimento que nós vamos ver na vida da águia. Mas depois desses meses aí, desse processo, algo maravilhoso e surpreendente começa a acontecer, começa a nascer as garras novas, as penas novas começam a nascer também. O bico novo começa a nascer, as penas nascem mais bonita, o bico, melhor dizendo, nasce muito mais afiado e as garras nascem com a mesma força. E o melhor de tudo isso, a visão dela volta a melhorar novamente. Nós não sabemos, a biologia não entende o porquê desta renovação, mas antes da biologia entender, antes dos estudiosos entenderem, aqui no Salmo de número 103, a Bíblia já dizia que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. E quando ela volta novamente para o seu espaço de origem, quando ela volta novamente para o espaço que era dela, que o lugar que era dela, saiam todas as aves de rapina do meu espaço, saiam todos do meu espaço, porque eu voltei renovado, eu voltei para liderar, eu voltei para caçar novamente, eu voltei com a minha visão, eu voltei com a minha garra. É por isso que o salmista nos compara dessa forma, e ele diz que a nossa juventude se renova como a da águia, a juventude em Deus. Gente, a juventude, ser jovem não é uma questão de idade, ser jovem é uma questão de mentalidade, porque tem muito jovem com a mentalidade velha e tem muito velho com a mentalidade jovial. E o que eu estou dizendo é a mentalidade, são as habilidades que se tem. Hoje, uma boa parte da nossa juventude, dorme muito, se preocupa muito pouco, e muitas crises que nós estamos vendo em meio a essa juventude, mas há uma promessa de Deus para a nossa vida, nós que estamos aqui nesta tarde desse dia. A promessa é que se nós estivermos em Deus, a promessa é que se nós tivermos e vivermos em Deus, a nossa vida será renovada. Os processos virão, as adversidades virão, os problemas virão, porque não tem como fugir dos problemas. Deus até permite que os problemas aconteçam nas nossas vidas, mas quando nós estamos refugiados nele, não é refugiados em uma religião. O problema maior é que nós nos refugiamos no rótulo denominacional, nós nos refugiamos em uma denominação ou em uma religião. A Bíblia diz que o nosso refúgio e fortaleza não está no homem, não está nos homens, não estão nos homens, não estão nas denominações. E mais uma vez eu quero evidenciar que é importante uma outra pessoa, você ouvir a pessoa te ouvir é importante, mas tem situações da nossa vida e da sua vida que você vai se renovar inteiramente em Deus. Suba para o monte de Deus nessa tarde, suba para o monte mais alto de Deus
Deus nesta tarde, bispo? E qual é o monte mais alto de Deus nessa tarde, bispo? O monte mais alto de Deus essa tarde chama-se oração. Oração, que é a verbalização da alma. A oração não é um ritual onde que nós conhecemos Deus como longânimo, benigno, majestoso. Tu és Deus. E buscamos todas as palavras do mundo, todas as palavras bonitas para falar com Deus. Isso não é oração. Isso não é oração, são repetições de palavras e de oratória. A oração é a verbalização da alma, é entrar na presença de Deus, que seja de joelho, que seja em pé, que seja deitado, que seja na posição que você estiver e no lugar que você estiver, mas com o coração puro, sincero, como diz o Salmo de número 51, que um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Deus não despreza a oração de alguém quebrantado, Deus não despreza. E eu tenho certeza absoluta que Ele não quer desprezar a sua vida e nem tampouco desprezar a sua e a minha oração. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Deus abençoe, meu irmão. Escuta essa música, por favor. O soberano me faz andar em lugares altos. Você pode cantar isso? O Senhor, minha força, Ele faz os meus pés como os da coça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. O quê? Ele me faz andar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que o Senhor é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Nós clamamos a tua presença. Renova, Senhor. Renova as nossas vidas. Renova as nossas vidas. Renova, Senhor eterno. Renova a nossa casa, a nossa família, nossos filhos. Renova os nossos sonhos. Os propósitos do Senhor na nossa vida. Nós, Senhor, no nome santo de Jesus, nós clamamos, Pai. Abençoa todo o teu povo. Os teus filhos que estão conosco aqui nessa live, cada vida, cada família, aqui representada, Pai, na autoridade do santo nome de Jesus. Nós clamamos, Pai, porque a tua presença tem sido conosco. Nós apresentamos as vidas aqui em oração, cada vida aqui que entrou. Senhor, fez um pedido de oração aqui agora. Que o Senhor alcance, Senhor, no nome santo de Jesus. Nos faz andar mesmo em lugares altos, Senhor, para que nós possamos ser renovados para a glória e louvor do teu santo nome, Pai. Ele me faz andar. Deus abençoe. Deus abençoe. Não esqueça, você não é. Glória a Deus, minha família, hoje, que você vive, de saudade, infinita, minha avó. Deus continua abençoando. Amém. Amém. Acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das
abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Aleluia. Ó, e que o Senhor continue trabalhando poderosamente na sua vida, tá? Na vida da sua família, da sua casa, todos, pelo amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, o Senhor, abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, acima dos problemas, acima das tribulações, Deus abençoe, acima das tentações, acima das minhas dores, aleluia, glória a Deus, fique com Deus, nesse excelente tarde, até amanhã, se Deus permitir. acima